Núbia, vamos fazer uma brincadeira aqui. Quantos tipos de transtorno de ansiedade que você acha que existem? Vou chutar uns 2. Você acredita que são 11 tipos de transtorno de ansiedade? Isabel, voltando ao assunto dos 11 tipos de ansiedade, o TDAH, ele se enquadra em um dos transtornos de ansiedade? Você sabe que não? Não? Não. As pessoas, é muito comum no imaginário, né? Achar que Sim, TDAH tem relação com a ansiedade. porque é transtorno de déficit E de atenção e hiperatividade. Exato. Né? Então, como tem aquelas características de desatenção ou de aceleração pela hiperatividade psicomotora, né? As pessoas tendem a associar a ansiedade. Mas o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Né? Então, quer dizer, tem o eixo dos transtornos de ansiedade, tem aqueles 11 tipos que a gente conversou, fobia social, agorafobia, transtorno de ansiedade de separação e por aí vai. Que podem ser desenvolvidos ao longo da vida. Sim. Ou a pessoa já nasce com traços? Não, pode ser desenvolvido, normalmente é desenvolvido ao longo da vida. Tá. Os transtornos de neurodesenvolvimento, Sim. que é onde o TDAH está, aí sim tem a ver com o desenvolvimento do aspecto neurológico, Sim. né, do aspecto cerebral. Então Sim. é um neurodesenvolvimento, então tem a ver com a formação mesmo Exato. do cérebro. Sim. Né? É embrionária. Então, pela parte da neurociência, é lá dentro do cérebro que as podas não acontecem da forma adequada naquele período do desenvolvimento do feto e fazem com que fique o funcionamento alterado na parte cerebral. Exatamente. Quer dizer, um bebê, né, numa gestação que tenha, né, o cordão, né, envolto, Umbilical. né, no pescocinho dele, isso pode, por exemplo, comprometer. Perda de oxigênio no cérebro, né? Exatamente, né, ou então algumas outras complicações durante a gestação. Mas não só na gestação, né, em todo o neurodesenvolvimento, né, na infância, um acidente, Sim. né, que a pessoa bate a cabeça. Então, isso não só no TDAH, né, mas todos os transtornos que são inúmeros, né? do neurodesenvolvimento. Exato. Né? Então, aí uma diferença marcante, característica do transtorno de ansiedade e do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade é bem esse ponto cerebral. É claro que a ansiedade vai colocar o meu cérebro e a minha mente num outro estado, né? Num certo estado emocional, num certo estado mental. Né? Mas o transtorno do neurodesenvolvimento, a questão cerebral, ela não é temporária que nem na ansiedade, que o funcionamento do cérebro fica de um jeito e depois ele para um estado e depois ele vai para o outro. Numa crise de ansiedade, meu cérebro e minha mente estão num estado, num funcionamento, eu saio dela e vai para outro estado e outro funcionamento. No TDAH, a circuitaria neuronal, né, ela é configurada daquela maneira. É a formação dela. O funcionamento do meu lobo frontal, né, que é essa parte das funções executivas, tem muito a ver com a execução das atividades, com planejamento, com programação, né, ela tem uma configuração específica. Então, a pessoa que tem esse transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ela tem essa área do cérebro dela, essa região do cérebro dela, configurada de uma forma diferente das outras pessoas. A neurodiversidade, né? Exatamente. É neurodivergente. E a pessoa pode ter associado o diagnóstico do TDAH e da ansiedade também, juntos. Pode ter várias combinações possíveis. Pode ser TDAH com sintomas de ansiedade. Tá. Pode ser TDAH com transtorno de ansiedade. Pode ser transtorno de ansiedade sem TDAH. Pode ser sintoma de ansiedade sem ser um transtorno de ansiedade. Né? Então, são muitas combinações possíveis, né? Sim. E todas as idades, né? TDAH, hoje em dia, a gente encontra diagnóstico tardio para início de tratamento até de idosos. Até de idosos. E, na verdade, não quer dizer
que o TDAH se desenvolveu na vida adulta ou Não, né, na veio da terceira infância. idade. Exato. Tem, que se forma na infância e adolescência, só Exato. que não foi percebido, não foi diagnosticado. E a terapêutica também não era fácil acesso. Anos atrás, na década de 60, na década de 40, era diferente a forma como a psiquiatria e a psicologia no Brasil atuava, né? Ainda mais no interior do país, né? E não tinha essa publicidade toda que hoje em dia a gente tem com a internet também, porque isso levou Sim. informação, né, assim, para muitas pessoas. Sim. Né? Tem um lado legal, assim, né? Tem dessa- desinformação também, Tem e tem informação desinformação, também. Claro. E e uma coisa que eu acho assim extremamente importante, que eu não sei assim o nível de visibilidade que as pessoas têm sobre isso, é quando a pessoa não é diagnosticada, ela tem uma série de comportamentos, né? Interpessoais, sociais, pessoais, né, subjetivos, que se ela não entende aquele comportamento dentro de um diagnóstico, esses comportamentos eles são significados de outras formas. E mal interpretados, mal entendidos socialmente. Então tem falta de compreensão, incompreensão, tem estigmatização, Sim. né? Quer dizer, a pessoa que tem o TDAH, por exemplo, e aí ela deixa o quarto, tem uma tendência de deixar o quarto bagunçado, né? As roupas jogadas, não consegue deixar a casa muito arrumada. Ela pode ser estigmatizada como uma pessoa que é bagunceira, Preguiçosa. Né? E, por exemplo, dentro do relacionamento com os pais, levar bronca por causa disso. No trabalho também. No trabalho também, né? Então, assim, você começa a ter uma resposta do mundo que vai significando aqueles comportamentos de formas que muitas vezes podem ser negativas e você vai colando aqueles significados da sua identidade. Eu sou tal coisa. Exatamente. E aí eu sou o quê? Eu sou alguém que tem um funcionamento cerebral que me gera certos comprometimentos e certas até habilidades, muitas vezes, né? Ou eu sou alguém que é burro, alguém que é preguiçoso, alguém que não presta atenção nos outros, alguém que é... Você entende? É uma forma pejorativa e um senso de autovalor diferente também, né? Que a pessoa vai recebendo, sendo percebido pelas pessoas, né? E aí por isso que muitas pessoas chegam no consultório e faz parte do trabalho ressignificar algumas coisas, desfazer certas distorções cognitivas que a gente chama. Sim. Né? Então a pessoa colou aquilo na autoestima dela, colou aquilo na imagem, às vezes até na imagem corporal dela, e você tem que quase que desfazer aquelas impressões, aquelas marcas e fazer ela entender, não, isso aqui tem a ver com outra causa, outra fonte, não é porque você é X, Y, Z. Então isso, por exemplo, também é um dos trabalhos clínicos, né, em relação ao TDAH, a todo tipo de transtorno nesse caso, né? Tem uma dúvida para te perguntar, relacionada à ansiedade. Quando que a gente consegue perceber que os sintomas iniciais já estão num nível que comprometem os nossos comportamentos, o nosso dia a dia, as nossas atividades, trabalho, relações, que a gente não consegue perceber o tamanho do prejuízo que aparentemente é silencioso, a gente não tem nenhum sintoma físico, que é necessário um acompanhamento especializado para a gente ter uma melhora e uma qualidade de vida ali. Uma boa dica é o feedback dos outros. Né? Então, assim, o feedback do mundo é uma boa dica. Então, se por um lado o mundo pode dar feedbacks errados, por outro lado ele está indicando alguma coisa que está acontecendo. Pode estar indicando com uma sinalização equivocada, mas está indicando alguma coisa, né? E as outras coisas mais, assim, de observação, auto-observação, quando você mudar, por exemplo, tiver mudança de humor, ou tiver mudança de funções básicas como fome,
sono, né? Você começar a sentir que você está... O apetite mudou. Ou aumentou, diminuiu. Ou perdeu. Né? Quando você estiver com dificuldade de realizar tarefas básicas. Né? Então a primeira dica é funções básicas da vida. Funcionamento básico do organismo, funcionamento básico em termos das atividades do meu cotidiano, como é que eu lido com aquilo. Né? Aí você começa a dizer, opa, tá difícil, o básico tá difícil, então eu tenho que prestar atenção em alguma coisa. Ou eu tô ficando muito cansada para fazer as minhas coisas durante a semana e eu não consigo dar conta mais. As pessoas confundem até com esgotamento emocional, com burnout, crises de ansiedade, né? Exatamente. É claro que é por isso que é difícil a gente, na psicologia, a gente generalizar, né? Porque cada caso é um caso, né? Frase clássica. Então, por exemplo, se você tiver um processo de luto, é claro que um sintoma de fadiga emocional, né, de dificuldade de realizar algumas tarefas do cotidiano, é claro que vai pesar mais o seu cotidiano, né? E isso pode vir junto com sintomas de ansiedade, mas não necessariamente, né, isso é ansiedade pura, um transtorno de ansiedade. Né? O que é importante é a gente buscar as informações para começar a ter esse tipo de leitura. Mas cada leitura é muito personalizada, tem que ver, como você falou, o momento de vida que a pessoa está, quais são as variáveis que estão interferindo, né? Mas normalmente, é o que você está falando, sobrecarga. Não é normal a gente ficar tão sobrecarregado se nada estiver acontecendo, né? Sim, e até aquela busca incessante por performance, né? Hoje em dia as pessoas têm um looping que adoece, uma demanda de trabalho ou uma demanda de desempenho esportivo que seja, vou fazer determinada maratona. Essa questão da maratona tá muito na moda em alguns grupos sociais hoje em dia, as corridas, né? Aquelas corridas até de bike também, as equipes de bike, né? Então isso é um fenômeno sociológico marcante na contemporaneidade. E com certeza isso tem a ver com formas de lidar, né, com certos sentimentos que estão espalhados em todos. Né? Então, é o que você está falando, a relação de como o exercício também funciona como um regulador. Como um regulador de ansiedade. Por exemplo, o treinamento de corrida, eu vejo bastante praticante que faz com que o esporte ao ar livre seja uma forma de regular aquele nível de ansiedade que a pessoa sente da semana toda, ou do dia, né? Ou no início do dia, ou no final do dia, faz o seu treino de corrida. Não só dentro da academia, também pode ser feito na esteira. Então a pessoa cuida não só do tratamento da ansiedade, com ou sem medicação, dependendo como que está o tratamento dessa pessoa, com o apoio da psicoterapia naquela fase ou no momento sem, se ela consegue gerenciar bem as suas questões, né? Mas ela não deixa de cuidar do corpo também, porque a pessoa não pode esquecer que ela precisa cuidar da alimentação, do sono, da atividade física como um todo, não apenas para o tratamento da ansiedade. Da mesma forma, a psicoterapia também cuida, né, Isabel, da pessoa como um todo. Não vê a pessoa como uma pessoa ansiosa. Ela é uma pessoa primeiro. Exatamente. Então ela não é o diagnóstico, não está limitada a ele. E não necessariamente você precisa fazer um tratamento terapêutico porque você tem algum transtorno. Sim. Tem gente que usa como estilo de vida. Você tem um espaço, uma vez de por semana, profissional. De escutas, né? De elaboração das suas questões. É um acolhimento maravilhoso a pessoa ter isso como uma prevenção também, né? Que nem o próprio exercício, né? Você pode dizer, não, tô fazendo exercício porque eu quero emagrecer, quero promover minha saúde. Né? Ou tô fazendo exercício porque é um estilo de vida. Exato. Eu tenho uma impressão, essa questão da maratona, do exercício, que é uma faca de dois gumes. Porque, por um lado, eu tenho essa visão de que eu acho que esses fenômenos estão acontecendo
como resposta a uma coisa. Não sei se você já leu o livro, eu nunca consigo falar o nome do autor. Yu Hyun, alguma coisa assim. Mas o livro dele se chama Sociedade do Cansaço. Conheço o né? livro. E tem muito a ver com essa questão de ser uma técnica de poder, né? Lá na linha do Foucault e tudo mais. Sim. Resumindo, como é que a gente está uma sociedade ligada à questão da performance. A performance individual. Então, todo mundo é empreendedor, todo mundo tem que ser performar para performático. quê e para quem? Isso que eu fico me indagando, observando, né? Essa cultura de ter sempre que estar competindo comigo mesma ou com as pessoas, ou com a sociedade, ou com as mulheres, ou com o trabalho. É porque aí, insano. Se a gente for a fundo, tem raízes muito profundas no mecanismo de poder, para você responsabilizar o indivíduo, de responsabilizar os órgãos, né, públicos, de resolver aquela situação, você joga a responsabilidade para o indivíduo. Então é uma coisa bem complexa e bem adoecedora mesmo. Verdade. Né? Mas, e as pessoas sofrem com isso, né? Muito. Os efeitos, Muito. o cansaço chega, né? A conta chega. Chega para a mente e para o físico. E aí, nesse sentido, que é uma faca de dois gumes, porque se por um lado eu fazer uma maratona de 21 quilômetros, 42 quilômetros, Lesionado. pode ajudar a regular a ansiedade, se eu entro na outra circuitaria, eu começo a dizer, não, eu me lesionei, mas eu quero continuar treinando. Não vou parar de treinar mesmo lesionado. Porque não vou agora reabilitar. Eu já não entrei na posso onda. parar. Agora eu já tenho o meu grupo de corrida de bike. Porque agora eu já posto foto. Porque agora eu já perdi um peso X e eu não quero voltar. E eu só consigo ter esse peso se eu correr 15 km por dia. Aí desencadeia sintomas de ansiedade na pessoa. Exatamente. Em vez de ajudar o tratamento ou a saúde mental da pessoa, não está ajudando. Por isso que eu digo que é uma faca de dois gumes. Exato, né? exato. A performance e a busca incessante, né, por estar sempre alcançando outros status relacionado a trabalho, relacionado a estudo, relacionado a relacionamento, a aquisição de bens, imagem social. Isso dificulta bastante com que a pessoa consiga olhar para si. O que realmente é valor para ela, o que faz ela se sentir com maior bem-estar e o que ela consegue manter, né? Como saúde ali. Você sabe que eu olho às vezes alguns fenômenos e eu fico assim, falando, gente, caramba, né? Como realmente o nosso mundo tem vários tipos de adoecimento, né? Como as pessoas assim realmente precisam de ajuda, de informação, né? Porque assim, às vezes a pessoa nem sabe que ela está sendo envolvida por tudo aquilo. Exato. A indústria fitness é um exemplo. Ela promove muito o culto ao corpo, em detrimento da saúde. Então, prioriza a estética, um exemplo. E aí tem alguns transtornos, como a vigorexia, que é o excesso um foco muito grande na performance, no treinamento físico. Nunca está suficiente aquele corpo, aquele abdômen, aquele biotipo, aquela alimentação para performar no treinamento. Então, aquilo ali causa adoecimento na pessoa. Ela fica extremamente seletiva a muitos alimentos. Faz uma dieta privativa, pode né? desencadear até bulimia, né? Que é outro transtorno dos alimentos também. E voltando também à questão do exercício físico no tratamento da saúde mental, eu quero complementar sobre o TDAH. O TDAH, ele tem muitos benefícios no tratamento às pessoas que realizam atividade física orientada de acordo com a sua capacidade física atual, o seu condicionamento físico atual, para qualquer esporte, para qualquer modalidade. Então, não só na ansiedade, mas também no caso da TDAH, existem diretrizes específicas do treinamento físico, mundialmente estabelecidas em publicações, de que a gente tem muitos benefícios para o corpo e para a saúde cerebral, estimulando melhora do funcionamento circulatório cerebral, das conexões sinápticas, das respostas de conclusão das tarefas, no caso do TDAH, na melhora da concentração, do foco,
da memória, do aprendizado, não só da consciência corporal, do aprendizado também cognitivo, né? E outros diversos benefícios que o exercício promove, como retardo do envelhecimento, ganho de 7 anos de saúde ao longo da vida, para todas as pessoas, independente se a pessoa tem alguma limitação, alguma mobilidade reduzida, se ela usa cadeira de rodas ou não, se ela está no período da menopausa, da andropausa, se ela é um adolescente, uma criança. Crianças também têm diagnóstico, né? E tratamento iniciado. Então é sempre interessante intervenção precoce. Reforço bastante aqui que a atividade física, o apoio da psicoterapia faz parte da vida em qualquer fase, independente se a pessoa esteja passando por períodos difíceis, também mais ainda. Mas se a pessoa realmente quer e pode investir nesse cuidado, que faça. Porque a gente também precisa, né, Isabel, preservar as amizades, né? A gente precisa ter os amigos também de uma forma saudável, para não usar eles como muleta, né, para reforço, para apoio. A gente precisa de uma orientação especializada para melhorar o nosso autoconhecimento. Essa brincadeira de que conversa de bar é terapia... Nem sempre. Pode ser terapêutico, mas não é terapia, né? Exato. Agora, por curiosidade, assim, até como uma informação que me interessa, né, profissionalmente, qual é o exercício que você vê que mais funciona para o TDAH? Então, a gente vê na literatura, não só... A gente vê na literatura, Isabel, para TDAH e também para o transtorno de ansiedade, exercícios aeróbicos. O treinamento aeróbico, ele estimula muito a capacidade cardiorrespiratória e cerebral. Então, quando a gente promove a contração muscular pelo corpo, a gente estimula inúmeros outros órgãos e outros sistemas do corpo, incluindo o coração, pulmão, fígado, cérebro. Sistema imunológico melhora muito. Então, o treinamento aeróbico, coloco como exemplo caminhada, corrida, natação, individual e coletivo. Os dois são indicados. Mas é interessante ver também qual é o lado que a pessoa se sente mais confortável naquele momento do tratamento. O coletivo, ele também traz mais resultado a médio e longo prazo para o tratamento da saúde mental. Então, esportes coletivos, atividades coletivas, principalmente ao ar livre, que envolvam treinamento aeróbico, são os mais recomendados na literatura atualmente. Aqui no Rio a gente tem um clássico, né? Futevôlei, até o beach tênis hoje, né? Que tá... Todos os esportes da praia, da água, terrestres e aquáticos também, esportes de aventura também tem coletivos como remo, tem vôlei, tem basquete em quadras abertas no Rio de Janeiro, várias atividades também individuais, né, que a pessoa pode experimentar e conhecer os benefícios. E a gente conversa muito sobre a dança também, né? Sim. A gente esquece, a gente pensa nos esportes, mas a gente esquece de incluir os outros tipos de movimentação corporal, né? Yoga, dança, beneficia muito a consciência corporal, a flexibilidade, o estímulo também a maior percepção do corpo, relação social, como é uma atividade coletiva. Então faz parte muito dessa regulação, né? De conhecer o outro, o espaço do outro, se abrir para conhecer outras modalidades, outras experiências da vida. Isso faz parte, né, da nossa saúde física e mental. Completamente. Socialização, né? Exato. Mesmo. Isabel, quero te agradecer, foi maravilhosa a nossa conversa. Tenho certeza que a gente vai conseguir chegar a mais pessoas que tenham interesse em conhecer mais sobre estratégias de intervenção precoce, conhecer o que é ansiedade, qual é a área em que ela pode iniciar um cuidado especializado,
por onde, como começar, tudo isso aqui é um super guia que a gente trouxe. Obrigada. Eu queria reforçar também meu agradecimento a você por ter feito esse convite e também convidar os nossos ouvintes a, se tiverem alguma dúvida, né, Núbia, falarem com a gente, escreverem, mandarem mensagem, que a gente também está aqui justamente para levar todas essas informações e saber também o que as pessoas precisam e querem saber, né? Exato. Comentem, compartilhem e acompanhem também os nossos perfis, nosso site, para conhecer como que a gente pode colaborar com vocês. Obrigada. Obrigada.